Obrigado, pastor Jim. Feliz sábado. Deus seja louvado por sua presença, por mais uma vez você estar na casa de Deus. Quero convidá-lo a ir direto à Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, aproveitar bem o nosso tempo, estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Provérbios 23, verso 26. Antes de lermos, assentado mesmo, feche os seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua Palavra. Mas nós necessitamos, de maneira muito clara, que o homem abra a palavra, mas que o Senhor fale. Então ajuda-nos, Santo Deus, abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a perceber o Espírito Santo andando entre os bancos da igreja, procurando não aquelas pessoas que têm o costume de vir à igreja, mas aquelas pessoas que querem ouvir a Tua voz. Nós temos uma outra igreja que está nos assistindo agora pela internet, e nós pedimos a Tua bênção e a Tua presença sobre a vida deles também. Que mesmo separados fisicamente, que a Tua palavra nos una essa manhã. E ao final dessa mensagem possamos dizer: eu ouvi a voz de um homem, mas a palavra foi de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Provérbios 23, 26. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Apesar de ser um dos versos mais conhecidos da Bíblia, ele é claramente uma figura de linguagem. O que Deus está querendo dizer é que você, através da entrega do seu coração, deve entregar a sua vida. O que Deus está dizendo não é em relação a um órgão do seu corpo, mas em relação à sua vida como um todo, que na Bíblia é simbolizado pelo coração. De maneira mais clara, o que Deus está dizendo é: eu quero que você me entregue o seu tempo, eu quero que você me entregue os seus bens, eu quero que você me entregue o seu ser como um todo. Dá-me, filho meu, tudo que faz parte da tua vida. É a entrega que necessitamos fazer a Deus. E a Bíblia é um livro de pessoas que fizeram essa entrega. A Bíblia é um livro de modelos de pessoas que entregaram a vida, entregaram os bens, entregaram o tempo, entregaram os dons, entregaram a capacidade a Deus. E a Bíblia é um livro de modelos, porque desde pequenos nós necessitamos de modelos, como seres humanos, nós necessitamos de modelo. Necessitamos de alguém que viva algo que possamos acompanhar ou seguir. Se você quiser um modelo sobre como entregar o seu coração, a sua vida, os seus bens, os seus recursos, os seus dons à causa de Deus, vá à Bíblia. A Bíblia está cheia de modelos, de pessoas que entregaram. E há um aspecto da Bíblia, dessa entrega, que talvez simbolize uma das entregas mais difíceis. Um dia Martinho Lutero fez um sermão, e ele disse que todo cristão, para tornar-se cristão, precisa passar por 3 conversões: a conversão da mente, a conversão do coração e a conversão do bolso. E talvez a conversão do bolso seja a nossa maior dificuldade de conversão. Mas Jesus deixou muito claro ao dizer assim: onde está o teu tesouro, ali está o quê? Então não ouse dizer: Santo Deus, eu quero entregar o meu coração, mas não quero entregar os meus recursos. Os nossos recursos simbolizam as nossas entregas. E a maneira de, biblicamente, ver se você está entregando os seus recursos, a Bíblia chama de devolução dos dízimos e ofertas. E para a devolução dos dízimos, nós precisamos de modelos, e a Bíblia apresenta alguns modelos. Não sei se alguém aqui ousaria dizer assim: olha, eu sou um modelo de dizimista. Nós não gostamos de nos colocar como modelos, mas biblicamente nós deveríamos ser modelos. Paulo diz assim, Paulo escreve em suas cartas: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando ele fala para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis.
Para você ser um modelo de dizimista, você só precisaria devolver um dízimo fiel de 10% das suas entradas. Isso é um dizimista, um modelo de dizimista. Agora, o que é um modelo de ofertante? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Dizimista é devolver 10%. O que é um modelo de ofertante? Para ser um modelo de ofertante, biblicamente, você deveria devolver uma oferta proporcional. A Bíblia não trabalha, o método de Deus dos recursos não é valores, é porcentagem. Um dia Zaqueu queria colocar em ordem sua vida financeira. Ele não disse assim, vou devolver algum recurso. Ele disse assim, vou devolver uma porcentagem, 50%. Um dia Jesus pediu ao jovem rico que se entregasse completamente. Jesus escolheu uma porcentagem para a entrega do jovem rico. Que porcentagem foi? 100%. A Bíblia diz que um dia Jesus estava no culto e viu homens colocando muito dinheiro na hora da oferta. E uma viúva entregou quantas moedas? 2. E Jesus disse assim, ela deu mais do que os outros. Como é que ela pode ter dado mais do que os outros, se ela deu só 2 moedas e os outros deram sacos de dinheiro? Porque o método de Deus não é quantidade. O método de Deus é proporção. Qual foi a proporção que ela deu? Qual foi o percentual que ela deu? 100%. Então, no método de Deus, o que vale não é quanto você tem, é quanto é a tua entrega. Por isso que Jesus foi capaz de dizer assim, essa mulher deu mais do que os outros, não pela quantidade que ela deu, mas pelo tamanho da entrega. A proporção do dízimo, Deus escolheu, 10%. A proporção da oferta é o adorador quem escolhe, mas ela é com base em um percentual que o adorador escolhe. Qual é o percentual da oferta que eu vou devolver? Segundo, para você ser um modelo de ofertante, você tem que dar o melhor. Não é qualquer coisa, é o melhor. Quando um judeu ele ia separar o dízimo, se ele tinha 100 ovelhas, ele ia abrindo por um portão e as ovelhas iam passando. E ele ia colocando como que uma tinta em cima da ovelha. Ele tinha que separar 10, então ele ia passando 1, 2, ia marcando as 10. As 10 que passassem eram o dízimo. Se ela tivesse com defeito, se ela tivesse doente, se ela estivesse fraca, as 10 que passassem pelo portão era o dízimo das 100 ovelhas. Mas quando ele ia escolher as ofertas, ele olhava para as melhores ovelhas e dizia assim, essa aqui não está doente, essa pode ser oferta. Essa aqui é perfeita, essa pode ser oferta. Então a oferta, ela é o melhor. A oferta, ela é planejada. Não é uma coisa que eu abro a carteira na hora do ofertório e entrego. Ela deve ser planejada. A oferta deve envolver um sacrifício pessoal. A oferta deve trazer alegria ao doador. A oferta deve ser dada por amor. A oferta deve ser regular. Então, se há dízimo, também deve haver oferta. Deve ser com regularidade. A oferta deve ser voluntária. A oferta deve ser dada com liberalidade. E a oferta deve levar salvação a muitos. Você pode até ser um modelo de dizimista. Mas eu acho que ninguém essa manhã levantaria a mão para dizer assim, eu sou um modelo de ofertante. Só há um modelo de ofertante. É sobre isso que eu queria que você entendesse essa manhã. Na Bíblia, só há um homem que é um modelo perfeito de ofertante. E esse homem, Deus, é Jesus Cristo. O modelo perfeito de ofertante é Jesus Cristo. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai entender o que é oferta. E qual é o modelo perfeito que Ele espera que você siga. Por exemplo, eu disse que a oferta, para ser um modelo de oferta, ela deve ser proporcional. Quando Jesus Cristo foi dar sua oferta por mim e por você, Ele escolheu uma proporção para entregar. Sabe qual foi essa proporção? O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Para que o homem pudesse ser salvo, deu Ele quanto por cento? Quanto por cento? 100%. Quando Deus foi escolher a proporção da oferta que daria por mim e por você, Ele escolheu com base em uma proporção. O percentual da oferta que Deus entregou por você foi tudo que possuía. E em seguida se deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela
para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ilustrado na cruz é dar e dar. Entregando seu Filho nessa única oferta, derramou quanto do céu sobre nós? 100% do céu foi dado na oferta oferecida por você. 100% do céu. Nessa única oferta, ele derramou 100%. Quando Jesus estava olhando a viúva pobre, ele foi tocado, e o livro Beneficência Sistemática diz que o Salvador chamou a si os discípulos e convidou-os a notar a pobreza da viúva. Então, ela ouviu, não sei se você sabia disso, mas a viúva ouviu Jesus dizendo: em verdade vos digo que ela lançou mais do que os outros. Lágrimas de alegria encheram os olhos daquela viúva ao ver que seu ato era compreendido e apreciado pelo Salvador. Quando a viúva colocou as 2 moedas, ela ouviu Jesus dizendo: olhem para aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros. Sabe o que chamou a atenção de Jesus na oferta da viúva? Porque ela escolheu para a oferta dela o mesmo percentual que Deus escolheu para a oferta dele. Ela escolheu para a entrega dela o mesmo percentual que Deus escolheu para a oferta dele por mim e por você. Ela escolheu 100%, assim como Deus escolheu 100%. Para ser um modelo perfeito de ofertante, você tem que dar o melhor. Jesus Cristo deu o melhor. O Senhor Deus do céu reuniu todas as riquezas do universo e as depôs para adquirir a pérola da humanidade perdida. O Pai entregou todos os seus recursos divinos na mão de Cristo para que a mais rica bênção do céu pudesse ser vertida sobre uma raça caída. Esta dádiva foi dada ao homem para convencê-lo de que Deus não deixou de fazer coisa alguma que poderia fazer. Nada foi retido, mas todo o céu foi vertido nessa grande dádiva. Deus não deixou de entregar nada que fosse necessário para a sua salvação. Deus não deixou de dar nada que fosse necessário para salvar você. E um dia, o Espírito de Profecia diz que houve um concílio no céu, e Deus e Cristo decidiram não poupar nada. Não poupar nada, por custoso que fosse. Não reter coisa alguma, pois por mais elevado que fosse o valor, para livrar o pobre pecador. Ele daria o céu inteiro à obra de salvar você e restaurar a imagem de Deus em sua vida. Deus decidiu: quanto é que nós vamos dar para salvar Josanã? Quanto é que nós vamos dar para salvar Carlos, Maria, Antônio, José? E nessa reunião, Deus e Jesus decidiram: nós não vamos poupar nada da riqueza do céu para salvá-los. Nós vamos entregar tudo. Para ser uma oferta perfeita, ela tem que ser planejada. E a oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você, ela foi planejada em cada detalhe. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabem, quando a oferta foi necessária, Deus não foi pego de surpresa. Quando havia necessidade de uma oferta pelo pecador, Deus não foi pego de surpresa. Desde a eternidade, o plano da salvação estava preparado. Números 9:12. Olha o que diz Números 9:12. Um outro aspecto do planejamento de Deus para a entrega da sua oferta. Aqui está falando sobre como o cordeiro deveria ser morto. Números 9:12. Dele, ou do cordeiro, nada deixarão até o outro dia. Em outras palavras, o cordeiro deveria ser morto no mesmo dia que fosse sacrificado. E dele não quebrarão osso algum.
Assim como nenhum osso foi permitido ser quebrado. Era costume quebrar os ossos, as pernas dos que eram mortos na cruz. Mas havia uma profecia que dizia que do Cordeiro, Jesus Cristo, nenhum osso poderia ser quebrado. Salmo 22, 16. Outro planejamento da oferta dada por você. Salmo 22, 16. A Bíblia diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmo 69 continua dizendo como ele seria tratado na cruz. Isaías 7,14 diz que ele viria de uma virgem. Miqueias 5,2 diz que ele viria de Belém. Isaías 53 conta detalhes da sua morte. Sabe por quê? Porque a oferta feita por você na cruz do Calvário, ela foi planejada. Há mais de 400 passagens no Antigo Testamento falando do plano de Deus para dar oferta por você. Não foi uma oferta de última hora, foi uma oferta planejada. Quarto, a oferta feita por você na cruz do Calvário é um modelo, porque Deus deu uma oferta que envolveu um grande sacrifício pessoal. Ele não deu do que lhe sobrava. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Olha que fantástico. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu filho para morrer na cruz pela raça caída. Quando Deus foi calcular quanto deveria ser a oferta dele, e ele viu que a oferta dele era a vida do seu filho, foi uma luta, mesmo para o Rei do Universo entregar sua oferta. Eu não sei se algum dia você já foi calcular a sua oferta e disse assim: é muito, vai ser difícil entregar isso. Não se preocupe, um dia Deus teve essa luta também. Mas graças à decisão dele, você e eu fomos salvos. Foi uma luta para Deus. Ó que mistério da redenção. O amor de Deus por um mundo que não o amou. Quem pode conhecer as profundidades daquele amor que excede todo entendimento? Durante séculos eternos, mentes imortais vão procurar entender o mistério daquele amor incompreensível e vão se maravilhar e vão adorar o Rei do Universo. Para ser uma oferta perfeita, essa oferta tem que trazer alegria ao doador. E mesmo diante da grandiosa oferta dada por você, Isaías 53 diz que trouxe alegria ao doador. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 10. A oferta oferecida por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará como? Satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não há um versículo na Bíblia que diga que Deus ama quem dá. O que a Bíblia diz é que Deus ama quem dá e quem não dá. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9,7 é que Deus ama quem dá com alegria. O que importa para Deus não é o que você dá, é o que move o seu coração ao dar. O que moveu o coração de Deus a dar a oferta por você foi a alegria de ver você salvo. O que moveu o coração de Deus foi a alegria de ver que o seu problema do pecado estaria resolvido. Sexto princípio para ser um ofertante perfeito. Primeiro você tem que amar, para depois ofertar. E João 3,16 diz: porque Deus amou. Porque Deus amou, mas não foi de qualquer jeito. Porque Deus amou de tal maneira que fez o quê? Que ofertou. Antes da oferta, na cruz do Calvário, Deus já amava você. Primeiro Ele amou e depois Ele ofertou. Pense no maravilhoso amor do Salvador.
quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos da morte eterna. Sabem, você não estimula amor em Deus. Deus ama você sem necessitar de estímulos. Primeiro Ele ama e depois Ele oferta. E esse é um modelo para a minha entrega também. Primeiro eu preciso amar a Deus e depois eu vou entregar. Sétimo, para ser uma oferta regular, para ser uma oferta modelo, ela precisa ser regular. E a oferta de Deus por você é uma oferta regular, ela não falha. Lamentações 3, abra sua Bíblia em Lamentações 3. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam de ano em ano. É isso que diz sua Bíblia? Ela se renova a cada sábado. É isso que diz sua Bíblia? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A oferta de Deus, ela é uma oferta regular, porque todos os dias você e eu necessitamos do que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. E todo dia ela se renova. Deus nos dá de maneira regular, graciosa e abundante. Olha que coisa linda. Deus nos oferta a sua misericórdia de maneira regular, de maneira graciosa e abundante. Cada bênção vem de suas mãos. O que ocorreria se o Senhor deixasse de nos dar bênçãos por um dia sequer? Quanto clamor e desgraça, sofrimento e necessidade subiria da terra. Necessitamos todos os dias do inefável fluxo da bondade de Jeová. Todos os dias a oferta de Jesus se renova para você. Depois, a oferta não é movida por necessidade. A oferta deve ser voluntária. E a oferta de Cristo foi voluntária. O plano da redenção foi inteiramente voluntário, da parte do nosso Redentor. E é propósito de Cristo que as nossas ofertas também sejam voluntárias. Nono, Ele deu com liberalidade. Quão grande foi a dádiva de Deus. Como lhe aprouve fazê-lo. Com liberalidade que jamais poderá ser excedida, Deus deu para salvar você. A divina oferta foi revelada em sua infinita profundidade. A Deus, olha que coisa, a Deus teria sido impossível oferecer mais por você. Conta-se que alguém, depois que Jesus morreu na cruz, um anjo se aproximou de Deus e disse: Deus, quanto você poderia dar mais de oferta pelo homem? E Deus disse ao anjo: na cruz do Calvário, eu fiquei sem um centavo. É impossível ofertar mais pelo homem do que eu ofertei na cruz do Calvário. É impossível. E para ser uma oferta perfeita, por fim, ela tem que trazer salvação a muitos. Sabe por que você e eu estamos aqui? Porque a oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos alcançou. Então, para sermos ofertantes modelos, nós precisamos olhar para a cruz do Calvário. Você nunca vai entregar sua vida completamente por seu esforço próprio, por sua vontade, a não ser que você aprenda a olhar para a cruz do Calvário e entenda o que aconteceu lá. Conta-se que um dia, numa feira de escravos, um homem escravo estava sendo vendido. E sempre que alguém ia comprá-lo, ele dizia: eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E um dia, um homem foi comprá-lo e ele disse assim: eu não sou escravo e eu não vou trabalhar. E mesmo assim o homem quis comprá-lo. E durante todo o percurso até a fazenda, ele foi dizendo: eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. Eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. Na porteira da fazenda,
aquele homem que o havia comprado o desamarrou e disse: você está livre, foi para isso que eu te comprei. Se você quiser trabalhar na minha fazenda, seja bem-vindo, mas não como escravo. Eu não tenho escravos, mas como trabalhador. E a história diz que aquele escravo juntou as mãos e disse: eu sou seu escravo e vou trabalhar para você o resto da minha vida. Se você olhar para a cruz do Calvário, você vai entender que Jesus Cristo resgatou você. Mas não foi para fazer o que você quer com sua vida, com seu tempo, com seu corpo, com seus bens. Jesus Cristo nos libertou do jugo do pecado para colocar sobre nós um outro jugo que é suave, um fardo que é leve. Jesus Cristo não me libertou na cruz do Calvário para que eu possa fazer o que eu queira com tudo o que eu tenho. Ele disse assim: meu filho, me dá o teu coração, você só vai ser feliz quando você se entregar completamente. E você só vai se entregar completamente quando todos os dias você olhar para a entrega que foi feita por você. É o modelo perfeito de Jesus Cristo que vai te ajudar a fazer uma entrega completa. Um dia um empresário estava no porto, olhando um barco, e ele estava emocionado vendo aquele barco ir embora. E o pastor dele se aproximou e disse: irmão, você está emocionado vendo esse barco ir embora? O que aconteceu? E ele disse assim: pastor, o senhor sabe que eu sou um homem muito, muito rico. E eu peguei grande parte da minha riqueza, comprei uma máquina, ela está dentro daquele navio. Eu doei essa máquina para um hospital na Índia. E essa máquina vai salvar centenas de pessoas. Eu estou emocionado porque eu fiz essa entrega. E eu agradeço a Deus porque eu fiz essa entrega. Grande parte da minha riqueza, pastor, está naquele navio agora e vai salvar vidas. E o pastor disse assim: que bênção. Eu também estou emocionado. Mas é por outro motivo. Dentro daquele mesmo navio está a minha única filha de 22 anos, que decidiu passar o resto da vida servindo a Deus na Índia. Naquele mesmo navio. Minha filha vai passar o resto da vida servindo a Deus, salvando pessoas na Índia também. E o empresário olhou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou com vergonha da minha oferta. Diante da sua oferta, a minha oferta não é nada. Eu estava orgulhoso de ter dado uma máquina. E o senhor deu sua filha. Pastor, a minha oferta perdeu completamente o valor diante da sua oferta. Quando você olhar para a cruz do Calvário, e se você olhar para a cruz do Calvário e entender o que aconteceu lá, entregar o seu tempo, entregar o seu corpo, entregar os seus bens a Cristo, vai parecer nada. A questão é que nós não estamos olhando para o modelo perfeito. Nós estamos olhando para a pessoa do lado que dá menos estudos bíblicos do que eu. Nós estamos olhando para a pessoa do lado que está destruindo o corpo enquanto eu não estou. O modelo de oferta não sou eu, não é a pessoa que está do teu lado. O modelo de oferta é a cruz do Calvário. Quando você entender o que aconteceu lá, você vai estar disposto a se entregar completamente. E você vai entender que o que você entrega não é nada comparado ao que já foi entregue por você. Então, se você quiser ser um modelo, um ofertante, você tem que devolver uma oferta proporcional, que seja o seu melhor, que seja planejada, que envolva um sacrifício pessoal, que traga alegria ao seu coração, que seja dada por amor, que seja regular, que seja entregue de maneira voluntária, que seja dada com liberalidade e que seja usado para salvar outras pessoas. Esses 9 pontos dependem de você. Já o 10º ponto depende do que a igreja faz com os recursos que chegam na mão dela. Me permitam concluir com a última história. Alguns meses atrás, eu fui convidado a um país da África chamado Moçambique para dar aulas para os pastores ali da igreja adventista. E quando eu comecei a perceber como era o país, o 7º país mais pobre do mundo, em que 60% da população vive em extrema pobreza, eu percebi que eu não poderia levar só PowerPoint, sermão,
Eu tinha que levar ajuda para eles. E com alguns amigos eu consegui um recurso e nós levamos comida, dinheiro para comprar comida para muitas pessoas, para reformar uma escola. Mas um amigo disse assim: pastor, eu queria doar 15 mil reais e queria que esses 15 mil reais completos fossem usados para comprar Bíblia. Bíblia é um artigo de alto luxo em Moçambique. O preço médio de uma Bíblia é o que as pessoas ganham em um mês de trabalho. Então eles não têm dinheiro para comprar Bíblias. E eles têm paixão pela palavra de Deus. Eu tinha levado o dinheiro em dólar. Quando fui tentar trocar no banco por metical para poder comprar a Bíblia, a moeda de lá é metical, o governo havia colocado uma lei que estrangeiros não poderiam trocar dólar por metical para tentar baixar a inflação. E o pastor que me acompanhava disse assim: pastor, só tem um jeito de trocar esse dinheiro, nós temos que ir no mercado paralelo. São muçulmanos que trocam esse dinheiro, só que é um lugar perigoso, está tendo sequestro, as pessoas sabem que tem dinheiro lá e está tendo sequestro, assalto. E disse: nós vamos orar hoje e amanhã nós vamos. Eu nunca me consagrei tanto na vida. No outro dia nós fomos, trocamos o dinheiro, chegamos na Sociedade Bíblica, que é esse prédio lá, e eles não tinham Bíblias. E nós tivemos que viajar 10 horas para a capital, Maputo, para poder comprar Bíblias. A maioria das Bíblias não poderia ser em português, porque quase 60% da população não fala o português, falam um dos 48 dialetos. E nós compramos Bíblias em vários dialetos e entregamos para os pastores. Quando eu ia entregar Bíblias para as pessoas, geralmente eu entregava comida, as pessoas me abraçavam. E eu entregava a Bíblia e as pessoas choravam. Uma senhora abraçou a Bíblia encapada e disse: pastor, muito obrigado, mas quando vier novamente, não precisa trazer Bíblia encapada nova. Traz Bíblia sem capa, traz Bíblia faltando pedaço, só traz. Algumas semanas depois eu recebi essa foto. Esse pastor que está agachado se chama Zangão. E ele tem 22 anos de ministério. E disse: pastor, eu tenho 22 anos de ministério. E fiz um evangelismo, 16 pessoas foram batizadas. E pela primeira vez em 22 anos, eu entreguei uma Bíblia para cada pessoa que foi batizada. Algo que é tão comum aqui no Brasil. É a primeira vez que ele faz isso em 22 anos. As Bíblias que vocês mandaram do Brasil. Você não faz ideia do que significa a Bíblia para esse povo. Eu perguntava para um ancião que me acompanhava: por que é que eles choram quando pegam a Bíblia e não choram quando pegam a comida? Eu pensava que eles iam chorar com a comida e não com a Bíblia. E ele disse assim: pastor, deixa eu lhe explicar. Nós agradecemos a comida que vocês estão doando, mas a comida vai acabar. Mas o que a Bíblia oferece não vai acabar. Por isso a gente se emociona quando pega a Bíblia. Milhares de médicos, centenas de médicos estão deixando a Europa, os Estados Unidos, estão indo para Moçambique, porque há uma epidemia de HIV nas crianças em Moçambique. E disse: nós agradecemos a presença dos médicos aqui, mas médico nenhum no mundo é capaz de tirar o vírus da criança. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai tirar. É por isso que quando a gente pega a Bíblia, a gente chora, porque a Bíblia é a nossa solução definitiva. A solução definitiva não é um novo governo, não é mais dinheiro, não é outros médicos. A solução definitiva é o que a palavra de Deus nos apresenta. Sabe por que eu estou contando tudo isso? Porque há 3 trimestres atrás, na contracapa da lição da Escola Sabatina, dizia que o recurso das ofertas naquele trimestre seriam usados para comprar Bíblias em Moçambique. Se há 3 trimestres atrás você entregou sua oferta, as suas Bíblias estão chegando agora em Moçambique, durante esse semestre. Você não precisou ir em Moçambique, 18 horas de voo, trocar o dinheiro no mercado paralelo, porque através dos recursos que Deus colocou em suas mãos, as Bíblias estão chegando em Moçambique. Sabe o que é isso? Uma oferta que está levando salvação. Você vai chegar no céu e vai encontrar centenas de pessoas que aceitaram a verdade da cruz através das ofertas que Deus colocou em suas mãos e levou Bíblia para eles. Então eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Senhor, eu preciso entregar o meu coração. E uma das maneiras de entregar o meu coração é determinar onde estão os meus tesouros. Porque onde estão os meus tesouros, ali também está o meu coração. Eu quero devolver um dízimo fiel,
dos recursos que o Senhor coloca em minhas mãos. E eu quero olhar para a cruz do Calvário, para ser um ofertante também, Senhor. Mas eu quero que a cruz do Calvário me motive a fazer uma entrega completa, com base não no que eu posso, mas com base no que já foi feito por mim na cruz do Calvário. Então eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Senhor, ajuda-me a ser um dizimista e um ofertante, e que os recursos que o Senhor colocar nas minhas mãos sejam usados para salvar outras pessoas. Mas não me deixa se entregar completamente a minha vida, tudo que tenho e tudo que sou. Eu não vou pedir que vocês coloquem em pé, eu não vou pedir que você levante a mão, mas eu gostaria de convidá-la a fazer uma oração nessa manhã. Eu gostaria de convidá-la a dizer: Senhor, essa manhã eu entendi um pouco mais do que aconteceu na cruz do Calvário. E eu quero que o que aconteceu na cruz do Calvário seja a motivação das minhas entregas. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, que apesar das falhas da minha voz, das falhas da minha capacidade, que a Tua palavra tenha chegado ao coração de alguns, e que eles tenham olhado para a cruz do Calvário, talvez de uma maneira como não haviam olhado até agora. Santo Deus, às vezes é tão comum olhar a cruz, para alguns fazer o sinal da cruz, e não compreender o tamanho da oferta que foi feita ali. Quando nós olharmos para a cruz da maneira correta, nós vamos entender que Deus é o maior ofertante do universo, que Jesus Cristo é a maior oferta que já foi dada, e que o Calvário é o maior altar de ofertas que já existiu. E quando nós olharmos para isso, entregar o nosso tempo, entregar os nossos bens, entregar a nossa vida vai parecer nada na perspectiva do que foi entregue por nós. Então ajuda-nos, Santo Deus, a entregarmos tudo o que temos e tudo o que somos, que estejamos completamente à Tua disposição e que sejamos usados aqui onde estamos, com os nossos dons, para salvar pessoas, e onde não estamos, para salvar pessoas com os nossos recursos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.